Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui de novo, trazendo mais uma análise técnica de um trade que a gente acabou de entrar aqui na sala de operações em algo contra o SDT. Então vamos direto para a análise de algo aqui, começando pelo gráfico semanal, para a gente entender de fora para dentro a trama das tendências aqui, para que vocês entendam com muita clareza como a gente encontrou um setup aqui com risco-retorno favorável para fazer um trade nessa operação. Então, aqui no gráfico semanal de algo, a gente vê a busca pelo seu fundo ascendente, seguindo aqui a maioria aqui dos principais criptoativos de todo o mercado. Então, aqui em algo, esse fundo ascendente no semanal é a premissa maior que nós precisamos encontrar aqui na trama das tendências dos gráficos menores. Então, a gente precisa entrar nos gráficos menores e entender se eles já estão trabalhando para obedecer à necessidade da premissa maior, que é a formação do fundo ascendente no gráfico semanal, e ele pode vir a aparecer numa região muito saudável, que é acima das emas, como suporte do movimento da tendência de alta. Então precisamos entrar aqui para o gráfico diário para irmos entendendo em camadas o que está acontecendo aqui dentro de algo. Por enquanto, de fora, olhando pelo gráfico semanal, vemos aqui um inside bars. Estamos trabalhando dentro das mínimas e máximas do candle anterior, então provavelmente a gente vai entrar aqui no gráfico diário e vamos ver algo parecido com padrões de equilíbrio ou algo assim que pode ser que estejam finalizando para a gente garantir esse fundo ascendente do semanal ou não, mas de qualquer maneira existe aqui uma configuração para um setup com risco-retorno favorável para uma compra aqui dentro. Então vamos lá. Aqui no gráfico diário, a gente já consegue ver que a mínima do candle semanal anterior, que é onde estamos trabalhando dentro do inside bars, aqui do próximo candle do diário, é um suporte muito importante para esse preço. E nós estamos vindo aqui trabalhando abaixo de uma possível linha de tendência de baixa, aqui formando um possível ah, triângulo de baixa, o que nos livros, pessoal, nos livros geralmente você vai ver a indicação de que esse triângulo de baixa geralmente vai romper para baixo, mas não necessariamente a gente tem que tratar os gráficos como uma fórmula pronta, ok? E ah, independente do desenho que a gente está vendo sendo formado no gráfico, a gente precisa entender a trama das tendências, entender as premissas maiores que as tendências vão procurar obedecer. Bom, então aqui possivelmente estamos com um suporte mais importante nesse que possivelmente pode vir a ser o fundo confirmado do gráfico semanal. Então aqui na primeira tentativa voltamos muito próximos do topo anterior, que pode estar aqui. Voltamos muito próximos, os touros devolveram muito aqui do que os ursos conseguiram carregar para baixo. Mas no retorno para a formação de um fundo ascendente, a gente dá continuidade numa alta, invertendo a tendência no gráfico diário, garantindo o fundo ascendente no semanal. Os touros falharam e aqui esse preço continua numa tentativa de continuação dessa tendência de baixa. Porém, veja, no rompimento do último fundo formado aqui no gráfico diário, aqui nessa região, o preço retornou, garantiu seu topo descendente com relação ao topo anterior, porém, no rompimento do fundo formado, onde deveríamos ter uma continuação de baixa, não demos continuidade e seguramos acima da linha de suporte do que pode vir a ser o fundo ascendente no semanal ainda, se os touros derem para a gente aqui uma segunda tentativa, uma segunda investida de rompimento para cima desse possível triângulo de baixa e inversão de tendência. Bom, se isso acontecer, maravilha, nós vamos inverter a tendência e vamos garantir o fundo ascendente no gráfico semanal. Porém, se isso não acontecer, nós temos um setup extremamente favorável, porque o nosso stop loss aqui está muito claro abaixo das zonas de suporte e a possibilidade de ganho supera e muito a possibilidade de perda aqui nesse setup. Então, encontramos aqui já desde o gráfico diário, nem precisamos entrar muito nesse gráfico para a gente já entender que estamos num cenário favorável para uma possibilidade de compra, porque a perspectiva supera muito
a perspectiva de ganho supera muito a de perda nesse cenário. Estamos aqui num cenário altamente positivo. A maior probabilidade é que a gente encontre esse fundo ascendente do gráfico semanal muito rápido. A gente está dando só um zoom aqui no gráfico de 4 horas para entender como a trama dos gráficos menores já está tentando trabalhar com base nessa perspectiva. Então, aqui no gráfico de 4 horas, vínhamos de uma tendência de baixa, rompemos o fundo anterior sem continuação, sinal de fraqueza dos ursos. Retornamos para conseguir mais força e voltar para romper, tentar romper novamente. Seguramos no fundo duplo, agora estamos voltando para um topo descendente e agora um fundo ascendente, então um padrão de equilíbrio, trabalhando abaixo das emas como resistência, e isso demonstra a fraqueza dos ursos para a continuidade dessa tendência de baixa, o que eventualmente pode vir a inverter a tendência para cima para superar a necessidade daquela premissa maior da garantia pelo fundo ascendente do gráfico semanal. Então, temos aqui um setup de trade com risco-retorno extremamente favorável, e se você quer saber exatamente os pontos de compra, onde posicionamos nossos tops, nossos alvos de venda, você vê isso dentro da sala de operações. É isso aí, pessoal. Um abraço. Valeu!